Bem, o que tanto estamos esperando acontecer, que é regulamentação definitiva do artigo 226 do Código de Processo Penal, pelo legislador, pelo que parece, vai continuar lá hibernando e não vai resolver o problema. Por isso, o STJ vem já realizando um trabalho de absolvição em casos, por exemplo, de reconhecimento de pessoas não observando o que determina a lei. E ainda assim, quando se determina a lei, se respeitasse isso, há diversas outras ciências demonstrando a fragilidade como é feito esse reconhecimento. E no nosso próprio canal você vai encontrar lá uma playlist só sobre esse assunto referente a reconhecimento de pessoas conforme o Código de Processo Penal determina e quando também é desrespeitado. O que a gente tem é um estudo profundo do STJ, capitaneado pelo ministro Luiz Schietti, e se tem várias propostas para se alterar, né, o Código de Processo Penal, e a própria jurisprudência da STJ já tem aí vários julgados anulando condenações, processos e por aí vai, em desrespeito ao artigo 226 do Código de Processo Penal, que é referente ao reconhecimento da pessoa. E aqui tem mais uma notícia interessante para você. Isso vai fazer com que você vai poder utilizar nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, nos seus processos e ficar atento a tudo que está acontecendo. Então vamos lá, a notícia agora, 12/7/2024. Procedimento para reconhecimento de suspeita é tema de recurso repetitivo. Então foi afetado, ok? Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os recursos especiais e números tais para julgamento pelo rito dos repetitivos. Okay? A controvérsia cadastrada no tema 1258, na base dos dados STJ, é definir o alcance da determinação contida no artigo 226 do Código de Processo Penal e se a sua inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade processual. Então, isso vai ser julgado no sentido de afetação, vai gerar provavelmente a nulidade desses atos que acontecerem. Como o STJ já tem se posicionado em vários julgados, anulando sentenças, processos, refazendo todo o processo, em razão do absurdo que é as condenações ou até mesmo a deflagração da ação penal com base nesse sistema do artigo 226 do Código de Processo Penal, que já é falido, e para piorar ainda a situação, não é respeitado nem lá na delegacia, às vezes na própria audiência, e aí se querem condenar alguém com tanta falha num processo. E são vários e vários julgados nesse sentido. E agora o STJ vai colocar isso em mesa, a terceira sessão vai colocar isso em mesa para se decidir. O que a gente espera é que realmente se configure uma nulidade absoluta, ok? A inobservância de qualquer possibilidade, de qualquer infringimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. E mais, deve ser respeitado não só o que determina o Código de Processo Penal, mas o que o STJ, junto com o Conselho Nacional de Justiça, já vem trabalhando com a ideia de reforçar o cuidado pelo reconhecimento de pessoas. Então, isso tem que ser levado em consideração. A gente espera que essa decisão, pelo menos eu espero isso, que essa decisão seja extremamente técnica, que dê respaldo ao sujeito lá que está sendo reconhecido, mas que principalmente que essas autoridades realmente fizessem o que tem que ser feito e querer de deixar de ser o justiceiro infringindo a norma. Quando você infringe uma norma, você deixa de provavelmente gerar uma justiça, ok? Então, em um dos recursos repetitivos representados da controvérsia, a Defensoria Pública da União pede a reforma da decisão que condenou um réu por roubo a uma agência dos Correios. A Defensoria sustenta ser nulo o reconhecimento pessoal do requerente feito sem observância do artigo 226. Tanto no inquérito, foi o que eu falei, na fase de delegacia é um absurdo que estão fazendo, quanto na fase judicial. Na fase judicial também pior, sendo chancelada pelo Poder Judiciário em regra na primeira instância
E pior ainda, pelo Ministério Público que se diz que é fiscal da lei. Então a gente vai vendo o absurdo acontecendo. Parece que, como eu já falei várias vezes, o negócio é condenar, pouco importa quem é o réu, se é justo, se é injusto, e vão tocando o barco. Com isso, a vida das pessoas vão sendo destruídas e gera uma estabilidade jurídica, social e tudo mais. Recursos repetitivos geram economia de tempo e segurança jurídica. O CPC regula nos artigos 1036 e seguintes o julgamento por amostragem mediante a seleção de recursos especiais que tenham controvérsia idêntica. Ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo para julgamento sob o rito, dos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros, tá? Então a gente vem aí trazer essa jurisprudência. Você tem o acórdão aqui do RESP, 1.953.602. Então depois você dá uma lidinha lá, isso vai estar aí na aula para você. Mas fica mais essa informação de que você tem que observar o 226, tá? Como falei anteriormente, aqui no nosso canal você tem aqui, uma playlist só sobre o artigo 226 e também aqui na nossa Lex Futuro você tem uma aula específica só sobre o artigo 226 com todas, as informações necessárias, inclusive com posicionamento da STJ, com propostas, de lei demonstrado pelo STJ para alterar esse procedimento de reconhecimento de pessoa hoje que é falido. Além de modificar para melhorar e dar mais segurança jurídica, o essencial também é que essas autoridades cumpram o que a lei determine, porque não adianta ser autoridade e fazer uso do abuso dessa autoridade para prejudicar as pessoas, ok? Então fica essa informação aí para vocês, extremamente importante, atualizem-se, porque é necessário que a gente combata essas injustiças aí. E para o seu concurso público, nem adianta pensar em não conhecer isso aqui, porque isso aqui é um dos temas mais relevantes e atuais e que vem se debatendo aí no Código de Processo Penal. Sucesso, grande abraço.